Queridos irmãos e irmãs, o mistério da Santíssima Trindade nos é revelado pelo próprio Jesus. Ele veio ajudar-nos a perceber que o Pai é a fonte de tudo, para quem Ele esteve sempre voltado, e que esta nossa ligação com o Pai, por meio de Jesus, consolida-se na presença e na vida do Espírito Santo de amor, que é derramado em nossos corações. Quando a gente fala de mistério, em termos bíblicos, a gente não pode ficar naquela compreensão de que fosse alguma coisa impossível da gente conhecer. Nós somos incapazes de conhecer totalmente o mistério, mas ele não é fechado. É como alguém que sobe a um mirante e começa a contemplar as montanhas, o horizonte, e quanto mais vai contemplando, vai percebendo objetos, detalhes, circunstâncias que na primeira vista não foi percebido, mas contemplando, passo a passo, cada vez vai descobrindo mais coisas. Só que isso é finito, o mistério é infinito. A gente vai contemplando o mistério e descortinando cada vez novidades, as surpresas que o mistério de Deus apresenta para cada um de nós. Na dinâmica da nossa espiritualidade, a gente vai viajando, navegando, aprofundando esse caminho tão bonito de perceber melhor e mais profundamente quem é Deus, o jeito de Deus ser, o jeito de Deus amar, para a gente aprender com Ele. E passaremos a nossa vida inteira e estaremos muito aquém, porque Deus é infinito nos seus atributos. Santo Agostinho descreveu tantos ensinamentos bonitos a respeito da Santíssima Trindade. Um deles é a definição de que Pai é aquele que ama, o Pai do céu é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Se a gente for pensar bem nessa dinâmica trinitária, nós vamos perceber que desde toda a eternidade, Deus Pai está voltado para o seu Filho Jesus e está enviando o seu Filho Jesus ao encontro da humanidade, por pura bondade de Deus, que é infinita. E o Filho, por sua vez, desde toda a eternidade, está voltado para o Pai, percebendo que o Pai está orientando, enviando, e ele sempre obediente aos desígnios do Pai. Tanto é que quando a gente pega o Evangelho, a gente vai descobrir que o critério de decisão para Jesus foi sempre esse: é ou não é a vontade do Pai? Sendo a vontade do Pai, custasse o que custasse, ele estava pronto para enfrentar e cumprir. Foi assim que ocorreu no Jardim das Oliveiras, quando ele chegou a suar sangue e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. A nossa Bíblia, com seus 73 livros, na hora que a gente abre a nossa Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e começa nas primeiras páginas do livro do Gênesis, chegando no capítulo 18, versículos 1 e seguintes, a gente vai deparar com a primeira expressão bíblica da conotação de que Deus é único sem ser sozinho. Ele é um Deus em três pessoas, mas um só Deus. O que aconteceu? Nesse capítulo 18, versículo 1 e seguintes do livro do Gênesis, está descrita a experiência de Abraão no vale de Mambré. Ele estava partindo com Sara, sua esposa, para uma terra distante, obediente ao Senhor, mesmo em idade avançada.
o sol estava inclemente, o calor muito grande. Ele e Sara refugiaram-se à sombra de um carvalho e ali montaram a sua tenda para um lanche, para um descanso. E na porta da tenda aparecem 3 anjos. Ele teria que ter dito meus senhores, mas ele disse meu Senhor, referindo-se a essa manifestação de Javé, um Deus unitrino. E dali para frente a Bíblia, aqui e ali, vai mostrando que Deus é único sem ser sozinho. E Jesus Cristo então traz, no anúncio da boa nova do Evangelho, esta apresentação para nós, esta revelação da Trindade. Ele na condição de Filho, o Pai que o envia, o Espírito Santo que o fortalece na missão. No batismo de Jesus, em outros episódios do Novo Testamento, a gente vai confirmando esta manifestação do mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade, todos nós sabemos, não é para ser explicado e nem entendido, é para ser vivido e sentido na força de um Deus que age em nós, está presente em nossa vida. Na biografia de Santo Agostinho, e como disse, escreveu tantos textos bonitos a respeito da Santíssima Trindade, ele estava caminhando na praia e pensando o que ele poderia acrescentar nos seus escritos a respeito da beleza desse mistério da Santíssima Trindade, procurando entender um pouco mais. E ao mesmo tempo ele observava uma criança, é um fato que todos nós praticamente já conhecemos, né? A criança que carregava água numa concha e colocava num pequeno buraco que ela fez na areia. Quando ela derramava água naquele buraco que era pequeno, até transbordava. Ela voltava ao mar para buscar mais água, chegava lá, a areia já tinha sumido com a água, né? E aí Santo Agostinho perguntou, o que você está querendo fazer? Ele se sentiu incomodado, né? Porque já estava passando tanto tempo que aquela criança fazia aquele gesto. A criança disse, eu vou pôr o mar aqui dentro desse pequeno buraco. Santo Agostinho disse para a criança, é impossível, é inviável. Aí a criança, que no fundo era um anjo, disse para Agostinho, é mais fácil eu colocar o mar todo aqui dentro desse pequeno buraco do que você explicar o mistério da Santíssima Trindade. Uma experiência que ele teve e que serviu para ele compartilhar com todos nós, para que nós não caiamos na tentação da explicação ou da rejeição de algo sobrenatural, mistério da nossa fé. É um só Deus, são 3 amigos divinos, 3 pessoas, mas um Deus só. Que Ele nos assista com seu Santo Espírito, para que por meio de Jesus nós sejamos os cumpridores e cumpridoras do desígnio de Deus Pai a nosso respeito. Para que a gente não queira que se realize na nossa vida a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, como Jesus assim o fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.